Fala, Roger, beleza? Então, cara, eu dei uma repassada aqui com o Thiago e também com o Joab. Tô até aguardando ele me retornar aqui com uma informação, mas eu já vou adiantar porque eu sei que isso a gente consegue superar depois. Mas eu vou passar para você a intenção do que a gente visualizou e quais foram as premissas que a gente adotou enquanto planejamento para colocar o que está planejado e matrizado na sua mão, beleza? E é óbvio, mano, se alguma coisa destoar, a gente tiver que revisar, corrigir alguma coisa junto para fazer o projeto funcionar, nós vamos fazer junto, beleza? Então vamos lá, ó. A gente partiu da premissa das esperas que estão executadas no reservatório, que são essas fotos que você mandou para a gente. A gente percebeu que todos os tubos, né, de alimentação que vão estar vindo da rede pluvial, eles estão bem próximos à tampa do reservatório, né? E aí, cara, tendo em vista esse conceito, o que a gente visualizou? Ah, com base no que o projeto original queria, isso é um reservatório de reuso, então o grande objetivo dele é reaproveitamento de água, né? Então, se ele é um reservatório de reaproveitamento de água, a gente assumiu que ele não pode ser completamente cheio com a água potável que vem da rua. Ele tem que ter uma autonomia, tendo em vista o reaproveitamento da água da chuva. Então, com essa premissa, a gente começou a pensar como que isso deveria funcionar, visto que o projeto do cliente é muito simplório, né, em termos de informação. Então, esse reservatório, além dele ter, né, a finalidade de ser de reuso, o objetivo dele é a parte de irrigação e reserva de incêndio. Então, esses são os dois grandes objetivos dele do aproveitamento do volume. A reserva de incêndio ela é uma reserva intocada, ou seja, ela tem que ficar preservada e a gente não pode consumir dessa água, porque a gente sabe que em caso de situação de emergência, é, isso aqui, essa água, ela tem que estar completamente disponível nesse volume integralmente para o corpo de bombeiros. Então, esse sistema aqui de captação de água da bomba de reuso, ele tem que trabalhar num nível acima do volume da rede de incêndio. Então, beleza. Então, esse é um ponto. Então, agora, a alimentação desse reservatório, a gente sabe que os tubos eles estão bem superficiais aqui em cima, né? E numa situação de uma chuva muito pesada, essa chuva vai vir, vai encher o reservatório completamente, e além da entrada, a gente tem a extravasão que é a saída, e aí esse reservatório vai funcionar como uma caixa de passagem gigante, e parou de chover, vai normalizar e ele vai ficar cheio, né, 100% cheio. Beleza, show de bola. Agora, em uma situação a gente sabe que chuva é sazonal, né, uma situação de muito tempo sem chover, começa-se a utilizar esse volume de água, né? Essa bomba vai estar associada a boias elétricas que vão estar interligadas ao reservatório superior de reuso. Então você começa a consumir da água lá de cima, começa a pedir água, então começa a consumir água desse volume acima da reserva técnica, né? Então começa a consumir, esse nível começa a baixar, né, até chegar no nível da reserva de incêndio. Então, numa situação onde não tem chuva, né, a gente precisa garantir que esse volume seja reposto, né? Então, como que a gente faria essa reposição? Deve-se fazer essa reposição, obviamente, através da água potável, né? Só que aí tem um ponto. Se a gente coloca esse ponto de essa alimentação de água potável na altura atual que lá está e trabalha com uma boia mecânica, a boia mecânica ela trabalha meio que de acordo com o nível da água. Quando você atinge o nível da boia, ela corta a alimentação. Então, como você já sabe, né? Então, se a gente trabalhar com a boia mecânica, a gente estaria fazendo com que basicamente o reservatório trabalhasse cheio de água potável o tempo todo. Então, numa situação de chuva, ele já estaria cheio, né? E aí a água simplesmente passaria pelo reservatório. Isso deixaria a gente deixaria de ter um sistema de reutilização. Se a gente trabalhasse com um nível de água potável abaixo, apenas para garantir a reserva técnica de incêndio ou em outro contexto, a boia mecânica ela teria que trabalhar submersa, visto que você precisa garantir
o nível da utilização das torneiras de jardim. Então, se você coloca uma boia mecânica no nível da reserva de incêndio e você continua, faz uma adaptação, um bypass, por exemplo, para encher acima desse nível, essa boia mecânica ela seria engolida pela água e ela fatalmente viria a quebrar, porque ela não foi projetada para trabalhar assim. Nenhum fornecedor garantiu que ela teria um desempenho funcional se ela trabalhasse submersa. Então foi aí que entrou a questão de trabalhar com os eletrodos de nível associados a uma válvula solenoide. Então, esses eletrodos máximo e mínimo, qual que é o grande objetivo deles? Através deles, garantir o acionamento da válvula solenoide para abastecer esse reservatório. Então, quando você atinge o mínimo, a válvula solenoide ela é acionada, libera a água, vai encher até o máximo. Quando atinge o máximo, ela desarma. Então, a válvula solenoide ela sempre vai trabalhar nessa faixa aqui, certo? Essa água de incêndio ela fica parada? Não, porque a própria água ela cria uma convecção natural dentro do próprio fluido que faz essa água movimentar. Então a água é do sistema como um todo, então vai estar sempre trocando e renovando essa água. Outro ponto, por que não precisa alimentar dos dois lados? A gente percebe que na foto a gente tem no fundo do reservatório um tubo, ou seja, tem a comunicação entre as células. Se existe essa comunicação, não há necessidade de colocar a ponta dos dois lados. Percebe? Por quê? Porque quando você faz a interligação, pela teoria dos vasos comunicantes, é que passa a virar um recipiente só. Né? Então não tem a necessidade. Então por isso uma válvula solenoide só. Esse eletrodo C ele vai funcionar basicamente como segurança. E se esse cara aqui falhar, esse eletrodo C ele vai ser capaz de acionar a válvula solenoide ou acionar o quadro. E aí eu vou verificar com o Joab exatamente como é que ele vai estar funcionando. Agora eu não estou me recordando 100%, mas eu lembro que é uma questão de segurança mesmo. Mas basicamente essa a intenção, para que a gente tenha água potável quando não estiver num período de chuva, para garantir a utilização da torneira e o abastecimento do reservatório superior, e principalmente quando chover e esse volume aqui encher, né, pelos níveis aqui, você não vai acionar a válvula solenoide. Então, foi essas premissas que a gente utilizou para estar planejando esse sistema dessa maneira. Como eu te falei, a gente planejou uma válvula solenoide só, a gente acha que não há necessidade de trabalhar na alimentação dos dois pontos, e aí o controle de nível seria através desse sistema. A boia elétrica que a gente planejou vai ser uma boia elétrica apenas para acionamento da bomba, ela vai ter uma boia elétrica no reservatório superior e um no inferior para poder fazer o acionamento da bomba, e um sistema, o sistema normal que a gente sempre trabalha. Beleza? Então foi as premissas que a gente adotou. Se você já tiver com essa visão, você já até me desculpa, mas pela sua fala, a última parte ali da sua fala, você falou assim, não, a gente é só aplicar a boia mecânica que não tem problema. Se você aplicar a boia mecânica, no meu entendimento, você vai descaracterizar o reservatório, você vai deixar de ter um reservatório de reuso e passar a ter só um reservatório potável. Beleza? E em situação de chuva, como ele vai estar sempre cheio, né, a água simplesmente vai passar pelo reservatório. E numa situação, né, vamos supor que você coloque o nível mais baixo para garantir um volume para aproveitar essa água, se você fosse trabalhar com alimentação, né, com a boia mecânica, quando chovesse, esse volume ocuparia tudo, e aí a boia mecânica teria que trabalhar submersa por conta de um nível mais baixo e viria provavelmente a quebrar. Então, cara, essa a visão e as premissas que a gente adotou, beleza? E aí, qualquer dúvida que você tiver, a gente vai discutindo, conversando para poder fechar esse conceito, beleza? Valeu, mano!